Governo sanciona a lei que garante comunicação pública mais clara e fácil de entender. Lula sanciona a lei que proíbe linguagem neutra pelos governos. Olá, eu sou Marcelo Proença e assim como você, eu estou ajudando a redesenhar o futuro do direito. Lembrando que aqui nesse vídeo de hoje, eu não quero trazer nenhum viés político, nem nada falando com relação à identidade de gênero ou coisa do tipo. Eu estou falando sobre as duas figuras de linguagem que estão girando em torno aí das redes sociais. Tenho acompanhado no LinkedIn, tenho visto muita confusão, tenho acompanhado também no Twitter e eu vejo muitas pessoas falando coisas aleatórias e colocando esses tipos de linguagem juntas ali num mix total sem sentido. Também tem essa luta aí no Instagram, onde tem pessoas que falam que a linguagem neutra é a mesma coisa que a linguagem simples, e eu tô aqui para esclarecer para você que as duas são totalmente diferentes. Então, dito isso, já se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu gosto de trazer aqui na tela, eu gosto que você acompanhe junto comigo pra gente não ficar totalmente perdido. Então, se você tem interesse por esse PDF, é só solicitar aí nos comentários que eu te mando. E também, não se esquece aí de clicar na descrição para você conhecer os meus produtos, que é o Box Visual 2.0, o Box Contábil, o Box Imobiliário. Vou deixar os links aí abaixo para você me acompanhar e ver esses produtos aí que são de ponta na linha, tanto do direito quanto da contabilidade e também das imobiliárias, como corretores, enfim. Dito isso, eu quero falar para você que existe uma diferença enorme entre a linguagem simples e a linguagem neutra. Então, o que a mídia não está explicando para você, eu vou trazer logo aqui em primeira mão para você acompanhar e discernir de uma vez por todas esses tipos de linguagens. Então, eu vou trazer para você as principais notícias e o porquê gerou esse tipo de confusão. Primeiro, nós temos a Lei da Linguagem Simples, que foi aprovada pelo Senado Federal, a legislação que estabelece as diretrizes técnicas para tornar a comunicação pública mais acessível. O objetivo é garantir que documentos oficiais sejam compreensíveis para todos os cidadãos. E depois a gente tem a proibição da linguagem neutra aí, que são as manchetes recentes dadas pelo CNN e também pelo Correio Brasiliense, que noticiaram as restrições ao uso da linguagem neutra em contextos oficiais. A proximidade temporal das duas pautas gerou mal-entendido generalizado. Então é por isso que as pessoas estão tendo essa confusão mental quando se fala sobre a linguagem. E aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar que a linguagem simples é diferente da linguagem neutra. E aí, o porquê que essa confusão aconteceu logo de cara e por que tá vendo esse mix de informações erradas, como eu falei no começo também aqui do vídeo, eu quero falar para você que tem aí o timing coincidente e também as manchetes foram ambíguas. Os títulos sensacionalistas misturaram os conceitos, sugerindo que uma lei sobre clareza textual tinha relação de debate identitários. E aí depois nós temos a desinformação viral, que a gente sabe que é um problema que acontece no nosso país nos últimos tempos. Nas redes sociais, interpretações rasas se espalharam rapidamente, consolidando a confusão entre os dois temas que são totalmente distintos. Eu só estou trazendo esse debate à tona porque eu vi muitos comentários lá no LinkedIn sobre o uso da linguagem neutra com relação à linguagem simples. E aí eu tentei até entrar em algumas das discussões, mas eu evito esses tipos de discussões online porque eu acho que acaba que as ideias se perdem e a gente não consegue ter um debate satisfatório. E por isso que eu tô trazendo aqui essa discussão nesse vídeo, porque você pode ver aí com mais calma e ver que existem as diferenças entre as linguagens e saber o porquê que aconteceu essa confusão. Então nós temos aí esse principal, eu acho, que é o timing coincidente mesmo, que acabou que saiu tudo na mesma leva, né? A gente tá falando sobre linguagem neutra, a proibição dada pelo presidente, e depois nós temos em contrapartida a linguagem simples, né? Tendo a sua aprovação. Então aqui eu já quero trazer para você o que é a linguagem simples, tá? A linguagem simples, ela traz clareza e objetividade, então a gente vai usar frases curtas, vai usar menos rebuscado ali, uma estrutura lógica para aquele tipo de documento. E aqui nós temos acessibilidade informal, que a gente vai fazer com que haja a garantia de cidadãos de diferentes níveis de escolaridade consigam entender os documentos apresentados aí pelos órgãos públicos e até entender os seus direitos também. Depois nós temos as explicações de termos técnicos, onde
esses juridiquês, esses termos de jargão jurídicos que eu falo, a gente aí vai trazer as siglas e os conceitos deles para dentro aí do documento, caso seja necessário. Por que eu falo? Tem muita gente que acaba trazendo essa estranheza dessa linguagem simples, porque pensam que vão tirar toda a minha técnica empregada, mas na verdade não. Depois nós temos aí o foco no cidadão. A comunicação é desenhada pensando em quem lê. Mais uma vez aqui, a gente tem que fazer o exercício de empatia, não em quem escreve, invertendo a lógica burocrática tradicional. Eu costumo falar isso, inclusive no meu produto de contabilidade, eu recebia muitos contadores que acabavam falando aí, quando a gente trabalha com marketing para a área contábil, acabava vendo aí alguns perfis dentro do Instagram, que era contador falando para contador. E por que esse contador não tinha muitos clientes? Pelo simples fato dele não tá falando com a massa que ele precisa, não tá falando com a clientela, ele tá falando com outros profissionais. Então aqui, a linguagem simples busca trazer esse foco no cidadão, é o foco para que haja um entendimento dessa pessoa e aí ele não gera essa dúvida, não gera esse ruído dentro da linguagem ali. Então aí eu trago o que exige a linguagem simples. Primeiro, é para evitar jargão técnico. Segundo, reduzir siglas e abreviações, porque às vezes a gente lê um documento que parece uma tabela periódica, né? De tanta informação, tanta sigla que tem ali que a gente nem entende. É MP, é TJE, TJ, enfim. Aí acaba que a pessoa fica assim, mas o que será que significa isso? E não traz ali nenhum ponto para poder explicar quais são aquelas siglas e o que querem dizer. Depois nós temos aí, terceiro, usar elementos visuais, e aí a gente traz o Visual Law novamente, então a gente já sabe como utilizar esses elementos visuais para fazer com que a leitura fique mais acessível. Então você pode usar tabelas, infográficos, sempre para chegar no cidadão mesmo, sempre para chegar, se a gente está falando como empresa, chegar no seu cliente de uma maneira entendível. Depois nós temos o quarto ali, garantir acessibilidade plena. O que é a linguagem neutra? Em contrapartida, nós temos a linguagem neutra. A linguagem neutra é uma proposta sociolinguística que busca alternativas às marcações tradicionais de gênero no português. Não é uma norma técnica de redação, mas sim uma escolha expressiva ligadas a debates sobre identidade e inclusão. Então, os exemplos comuns aí que a gente tem é substituir o todos por todes ou usar o arroba e x em contextos informais. Mas, inclusive, a gente não utiliza isso no nosso dia a dia, então o que é importante a gente destacar? A linguagem neutra não tem relação com técnicas de simplificação ou acessibilidade informal. É um fenômeno de outra natureza. Isso aqui é muito importante eu vou até ressaltar, é muito importante a gente falar que a linguagem neutra não tem relação com técnicas de simplificação. Elas são diferentes. Coloca isso na cabeça da pessoa que falou para você que estava tudo misturado, coloca isso na sua cabeça, elas são termos diferentes, elas seguem por outras esferas, então aqui esse conteúdo é muito mais informativo para que você não cometa esse erro de misturar esses dois tipos de linguagem. Depois, nós temos aí a comparação direta, são conceitos distintos. Primeiro que a linguagem simples é uma técnica de redação e design de informação, que o foco é clareza e acessibilidade, normatizada por lei federal, aplicável a documentos públicos, e o objetivo é compreensão universal, tendo como base a comunicação eficaz. Depois nós temos a linguagem neutra, que é a proposta sociolinguística, foco em inclusão de gênero, sem status normativo, uso voluntário em contextos informais, e o objetivo é a expressão identitária, base, debate cultural e político. Dito tudo isso, depois de esclarecer aí a comparação direta entre esses dois conceitos, já se inscreve aqui no canal, clica aí em se inscrever, também clica no sininho e já dá seu like, porque isso é muito importante. Acho que eu aprendi. Nos últimos vídeos eu tenho falado que eu estou aprendendo a virar youtuber e eu estou vendo uma galera chegar, inclusive seja muito bem-vindo ao meu canal, caso você seja novo aqui. E aí, vamos continuar aqui com o impacto real para o direito e para o legal design, e o porquê que a linguagem simples, agora sendo sancionada pelo governo federal, a gente tem aí uma maior aproximação do cidadão
A linguagem simples democratiza o acesso à justiça. Depois nós temos a redução de ruído e litígios, isso aí já é comprovado, tá? Documentos claros diminuem mal-entendidos e reduzem processos judiciais desnecessários e aceleram a resolução de conflitos, clareza e eficiência. Por isso que é o que eu falo sempre dentro das minhas aulas, dentro do Box Visual Law 2.0, por exemplo, que isso aqui eu só criei esse produto para diminuir esses mal-entendidos mesmo. Então, todos os contratos, quando eu estou fazendo esses documentos para dentro do Box, já foram mais de 100 documentos, nós temos petições, procurações, enfim, é para reduzir esse mal-entendido, que é para chegar já esmiuçado para o seu cliente. E aí, por terceiro, nós temos a melhoria de contratos e políticas. Empresas que adotam a linguagem simples constroem confiança com consumidores, reduzem reclamações e fortalecem sua reputação institucional. É legal design aplicado. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu gosto de fazer esses vídeos informativos, tenho trazido cada vez mais aulas didáticas mesmo para que você entenda de uma vez por todas sobre os conceitos de legal design, de visual law, agora de linguagem simples, que a gente vai começar a trabalhar ainda mais. Se você tem algum tema aí para me sugerir, pode sugerir. E se você gosta também de ver os documentos sendo realizados, é só você clicar nos vídeos aí do canal que eu também ensino a fazer documentos em legal design com o visual law aplicado. E aí, eu quero só agradecer você por estar aqui mais esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e também deixe seu comentário aí, porque é muito gratificante para mim estar contribuindo para o futuro do direito. Sendo assim, nós estamos aqui para redesenhar o futuro do direito. Nos vemos no próximo vídeo.